Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa aula do dia 13/4. Nós vamos falar sobre o módulo 2 e dar uma pincelada também do módulo 1. Só que nós não vamos falar... a nossa ideia aqui não vai ser falar sobre os vídeos. Os vídeos vocês viram. Nossa ideia vai ser falar de situações de sala de aula, falar sobre o plano de aula que vocês vão receber, falar sobre os jogos adaptados, que são atividades que estão sugeridas nos planos de aula, e também mostrar algumas ferramentas que a gente usa em sala de aula, pode fazer sentido para alguém, pode ajudar. Então, a ideia é passar um pouco disso, passar um pouco da nossa experiência de sala de aula, que a gente sabe, todos os dias a gente está aprendendo, eu vou aprender com vocês aqui, vocês vão aprender comigo também. Mais alguém falou que o microfone está baixo. Vamos lá, vamos testar. Oi. E aí, quem falou está com um fonezinho de ouvido? Consegue um fonezinho de ouvido? Vamos testando nesse início para ver se melhora. Deixa eu ver aqui no chat aqui. Rosângela não consegue ouvir. Me ajudem aí, preciso de um feedback de mais pessoas para saber se é um problema com o aparelho delas, alguma coisa delas, ou se sou eu aqui. Para mim tá ok. Para mim tá ok. Vamos lá, ajudem ela aí, vamos lá. Vou até esperar um pouquinho. Fabiana está tentando te ajudar. Qualquer coisa, entra e sai de novo da reunião. Isso, boa ideia. Entrar e sair de novo ajuda. Às vezes pegar um fone de ouvido ajuda, às vezes tenta sem fone, tenta com fone. Sai e volta que pode dar certo. Tá? Então, se alguém não conseguir, depois pega esse pedacinho que não conseguiu escutar bem, pega a gravação só desse pedacinho, tá? Deixa eu ajudar vocês, vamos lá. Primeiro, o link vai ser sempre o mesmo. A gente posta de novo, mas é sempre o mesmo link. Sempre 7:45 a gente já está online aqui. Então, quer entrar um pouquinho antes, fiquem à vontade, podem entrar um pouquinho antes, não tem problema. 7:45 já estamos aqui, já tiramos dúvida de quem quiser. Às vezes não quer tirar uma dúvida com todo mundo na sala, entra um pouquinho antes, tira essa dúvida, tá? E aí a gente faz esse bate-papo legal sobre as aulas aqui, tá bom? Vamos, então, falar da maneira que a gente vai trabalhar aqui na sala de aula. Eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês para mostrar um pouquinho de como é o plano de aula que vocês vão receber. Eu não vou ter acesso ao chat aqui, então se alguém tiver escrito alguma coisa, vocês me ajudem aí, falem para mim, tá? Ó, escreveram no chat. Vocês vão receber um plano de aula, esse aqui é o do primeiro ano, tá? É um exemplo de um plano de aula, bem tranquilo para vocês usarem, e eu vou mostrar aqui como é que ele está. Ele está de maneira bem simples. Aqui falando um pouco sobre o livro, depois vocês vão ler isso aqui com calma, não preciso ler para vocês, é muito tranquilo. Só falando um pouquinho de como é o livro, tem explorando ideias, tem aprendendo, tem atividades, tem conectando e tem vamos jogar. Algumas aqui estão com SA, que são atividades que a gente quer que vocês usem na sala de aula, e algumas o SC, que é estudos para casa. Né? Tem alguns que a gente pode usar na sala de aula em casa, outros só em casa. A aula de vocês sabem da aula, então é tranquilo. A gente pensa às vezes, eu sei da aula, mas eu não sei da aula de xadrez. Não, vocês sabem da aula. Isso é o mais importante para a gente. Da aula de xadrez,
vai ser um mero detalhe. Vocês serão mediadores das situações de sala de aula. Só isso. Vai ser super tranquilo para vocês, tá? E agora eu vou descer um pouquinho aqui. Só para vocês terem uma ideia. O que a gente fala, que eu falo muito nos vídeos lá. A apresentação é o capítulo 1, por exemplo, do primeiro ano aqui. Quanto tempo vocês vão gastar na parte teórica, está falando aqui. Quais os objetivos dessa aula, o que a gente quer com ela, e qual atividade sugerida. Aí você vai falar assim, poxa, qual atividade sugerida é? A gente está falando aqui o que a gente quer que vocês façam. Ou vai ser uma atividade igual aqui, que está falando o que eu quero que vocês façam, que os alunos façam, ou algum jogo que a gente quer que eles joguem. Como que vocês vão saber esse jogo aqui, por exemplo? Ó, a segunda aula é o jogo de xadrez, que é o capítulo, aula 1. Aí está aqui, ó, objetivos. Aqui, ó, jogos sugeridos. Tem 2 jogos sugeridos, vocês podem escolher qual dos 2 que vocês vão usar. E aí vamos entrar aqui para vocês verem. Por exemplo, lá, ó, jogo da memória. Se vocês tiverem curiosidade, tem os objetivos pedagógicos do jogo da memória. Idade sugerida não quer dizer que uma criança de 9 anos não possa jogar, pode e deve, tá? Mas ele é mais indicado para 6, 7, 8. Mais 9 e 10 podem jogar, até porque eles nunca tiveram acesso ao xadrez. Então, eles precisam conhecer as peças. Então, você pode usar essa atividade com eles. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês que é muito importante. Aqui está tudo que a gente precisa para esse jogo acontecer. Quantidade de participantes, o material que a gente vai utilizar. No caso, esses chess cards, daqui a pouco eu mostro para vocês, porque como eu estou compartilhando a tela, vocês não vão conseguir olhar. Daqui a pouco eu mostro os chess cards. Objetivos do jogo e as regras. Aqui estão todas as regras do jogo. O que o jogo precisa para acontecer. Variações. Podemos usar variações. Por exemplo, às vezes aconteceu alguma coisa na sala de aula, numa outra aula que vocês, por exemplo, pediram para os alunos trabalhar em equipe e eles tiveram problemas para trabalhar em equipe. Vocês podem, às vezes, pegar algum tipo de variação e fazer eles trabalharem, em vez de trabalharem 1 contra 1, trabalharem 4 contra 4, 5 contra 5, trabalharem em equipe, por exemplo. As variações, eles dão ideias de outras formas de você jogar o mesmo jogo. Com essas regras, porém, variando o jogo, tá? Muito tranquilo isso. E aqui uma coisa muito importante e muito interessante, que é esse tempo de execução. Quando a gente escreve tempo aqui, o que eu quero dizer com esse tempo? Eu não entendi o tempo. Vamos lá. Uma partida de jogo da memória, ela tem um tempo curto, por exemplo, se for jogada com 2 a 6 participantes, com 6 participantes. Com 2 participantes, talvez demore mais ou menos, seja um tempo médio. Mas o que esse tempo aqui vai ajudar? Por exemplo, se eu gastei muito tempo dando uma aula teórica, gastei lá 20 minutos dando uma aula teórica, eu não posso pegar, por exemplo, esse jogo aqui, Corrida Real, que o tempo de execução é longo. Eu preciso pegar um jogo de tempo de execução médio ou curto. Se eu gastei, por exemplo, 5 minutos na parte teórica e o resto da aula eles vão jogar, ok, aí eu posso pegar um tempo de execução longo. Ok? Como que eu vou saber ali qual atividade que eu vou jogar? Como eu falei antes aqui, temos aqui a atividade sugerida. Por exemplo, um dos alunos aqui mais cedo falou, legal a batalha de peões, nós temos aqui, ó, no peão, aula 1 do peão, 15 a 20 minutos na parte teórica, atividade sugerida, batalha de peões. Aula 2, atividade sugerida, batalha de peões utilizando superioridade numérica, alterando a quantidade de peões que cada jogador vai ter. Algumas atividades, por exemplo, aula 2 do rei aqui, tem 2 jogos sugeridos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no jogo, vão olhar lá no índice, olhou lá no índice, cadê o
o campo minado. Está aqui, ó. Campo minado é a página 14 e Rei Arthur, o Todo-Poderoso, é a página 13. Você vai pegar, está sugerindo lá os 2 jogos, né? Você vai olhar como é que é o Rei Arthur, o Todo-Poderoso. Você vai olhar como é que é o jogo, toda a dinâmica do jogo. Ó, beleza, vi. E agora você vai pegar o campo minado, olhar toda a dinâmica do campo minado. Aí você vai escolher o que eu acho que vai ficar melhor nessa aula. Ah, eu acho que o Rei Arthur vai ficar melhor, então vou usar esse jogo. Ah, não, eu acho que o campo minado vai ficar melhor, então vou usar esse jogo. Isso vai ser uma escolha de vocês. São 2 jogos sugeridos. Eli, adorei esse livro de jogos adaptados, dei uma olhada, eu vi que tem jogos aqui que você nem sugere no plano de aula, mas que tem aqui, eu quero olhar. Sem problema nenhum. Você pode pegar, por exemplo, cavalo, tem um monte de jogo de cavalo. Você pode pegar aqui, ó, Batalha Mundial 6, jogar com os alunos. Ah, mas não está no plano de aula, não tem problema. Você deu uma olhada lá, achou o jogo legal? Está de acordo com o seu objetivo pedagógico? Tranquilo. Pode trabalhar o jogo que está aqui sugerido. O que você escolheu. Aqui é, como eu falei para vocês, lá naquela reunião que a gente foi, que eu fiz com vocês, aqui é uma receita de bolo. Se a gente pegar, botar os ingredientes certinho, o bolo cresce e fica saboroso. Só isso, tá? Agora, eu quero que vocês se atentem a uma coisa. Prestem muita atenção nessa parte do tempo que a gente vai voltar a falar sobre ela, tá? Vou voltar aqui, vou parar de compartilhar de novo. Eu queria saber o seguinte. Falei um pouquinho ali do plano de aula, bem rapidinho. Aquele plano de aula vai até o final do ano, tá? O que a gente vai precisar sobre o plano de aula? Aquele plano de aula está ali para 32, 34 aulas. Provavelmente a gente não tenha mais 32 ou 34 aulas até o final do ano. Porém, algumas aulas ali são atividades livres. Então, o que vocês vão fazer? Pega no dia que for uma atividade livre, olha, por exemplo, seu aluno, sua turma está muito bem desenvolvida, entendeu bem isso, aquilo, você pode passar para outro conteúdo, ok, passa. Tira uma atividade livre, não tem problema. Vocês vão controlar aquele plano de aula. O que é muito importante é eu não pegar e imaginar o seguinte, cheguei na sala de aula, ensinei o movimento do peão, na aula seguinte ensinei o movimento do rei, na aula seguinte ensinei o movimento da torre, na aula seguinte ensinei o movimento do bispo, na aula seguinte... Se vocês fizerem isso, é certo que os seus alunos vão errar muito, muito. A gente precisa ir com calma. Tem gente que dá aula, acha que ensinou o movimento do peão, o aluno já sabe. E não é o que acontece. O aluno ele vai precisar ir revisar esse movimento do peão mais de uma vez, mais de uma aula, torre, rei, principalmente do movimento das peças. Então, não correm nesse momento. Tem uma escola que a gente atende, né? Que o professor entrou em contato comigo e falou assim, Eli, eu já estou aqui no cheque, porque eu falei com ele, vamos marcar nossa reunião, isso, aquilo. Eu já estou no cheque com os meus alunos. Aí eu olhei assim, pô, ele já estava no cheque. Tinha 2 meses de aula. Falei, tem coisa errada. Aí eu fiz a reunião com ele, conversei com ele, falei e pedi para ele prestar atenção. O que ele fez? Ele voltou para a sala e foi prestar atenção. Os alunos deles estavam errando o movimento de todas as peças, a grande maioria dos alunos. E como ele não conseguia dar atenção para todos os alunos, era uma turma relativamente grande, ele achou que os alunos estavam conseguindo, porque o aluno falou que entendeu, o aluno respondeu ele na sala de aula corretamente. É lógico que respondeu corretamente, ele tinha acabado de explicar, ele explicou a matéria, o aluno respondeu correto, está escrito no quadro, o aluno não consegue responder na hora. E ele achou que estava certo. E aí, quando eu falei com ele, cara, está muito rápido, vai devagar, aí ele não tinha recebido o plano de aula. O coordenador da escola dele não passou o plano de aula para ele. Aí eu falei, acabou me atrapalhando, né? Mas aí, quando eu mostrei para ele o plano de aula de tudo direitinho, ele entendeu bem e foi mais devagar e o projeto fluiu perfeitamente. Mas tem que tomar esse cuidado, tá?
Perguntas sobre o plano de aula. Hoje é uma aula que é tranquila, não demora tanto. O Eli aqui não vai exagerar no tempo com vocês, tá bom? Perguntas sobre o plano de aula. Ninguém? Tadinho de mim. Então tá bom. Vou pular, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar para a carinha de vocês aqui, botar vocês aqui todos. Ninguém quer falar nada, hein? Ó, vou pular, hein? Mas pode me interromper a qualquer hora, tá, gente? Quer falar, Maicon? Não? Não, tranquilo. Tranquilo. Show. Vamos lá, voltei aqui. Vou falar com vocês agora uma coisa que tem muito a ver com aquela parte dos jogos adaptados, que eu falei, guarda essa parte do tempo. O que eu gosto de fazer na sala de aula? Eu sugiro, eu falo para todos os meus alunos, para eles, todos os meus professores, né, fazerem, que é o seguinte: eu uso os alunos para serem árbitros. Eu adoro usar os alunos para serem árbitros na sala de aula. Eu pego uma aula, por exemplo, Batalha de Peões. Eu tenho lá 23 alunos na sala de aula jogando, fazendo aula de xadrez. Na hora que eu vou falar sobre que eles vão jogar, eu coloco 20, eu coloco 18 para jogar. E aqueles que sobraram, eles são os árbitros. O que eles fazem? Qual é a função deles? A função deles é andar pela sala, olhando os jogos dos amigos, para ver se os amigos estão jogando certo ou estão jogando errado. É ajudar no controle do comportamento da sala. É ajudar, se a turma estiver muito falando alto demais, você pode pedir para um daqueles atos, aquele grupo lá, aqueles dois lá estão falando um pouco alto demais. Então, vocês podem e devem usar esses atos para isso. O que a gente cria nos alunos? Responsabilidade. A gente faz com que esses alunos comecem a ter responsabilidade dentro da sala de aula. Isso vai ajudar a gente na parte de autonomia do aluno, vai ajudar a gente na parte até do ensino-aprendizagem, tá bom? Então, usem árbitros. Cuidados que nós precisamos ter quando estamos falando de árbitros. Se nós pegarmos um jogo de tempo de execução média, nós não podemos botar muitos árbitros. Se nós pegarmos um jogo de tempo de execução longa, o ideal é não usar árbitros. Tá? Esses árbitros, nós podemos usar eles de mais de uma forma. Ou usar esses árbitros para rodar a sala inteira, ou colocar 3 alunos, por exemplo, por tabuleiro, onde 2 estão jogando, 2 estão ali jogando, e 1 está de árbitro. Logo depois, esse 1 entra para jogar, um dos 2 sai, e logo depois, aquele que ainda não saiu, sai, e aquele que saiu volta. Cada um vai jogar 2 vezes. Então, essa é uma segunda maneira de você usar os árbitros. Se você estiver fazendo um jogo em dupla, 2 contra 2, pode, se quiser, botar 2 árbitros naquele tabuleiro e revezar. 2 vão sair quando acabar a partida, vão entrar aqueles 2, depois aquela dupla que ficou vai sair na próxima partida e vão entrar os 2 que ficaram de árbitro. Tranquilo. Podem usar muito esses alunos em dupla. 2 contra 2, 2 contra 1, não tem problema. Quer usar 2 contra 1? Pode. Usa 2 contra 1. Na partida seguinte, quem estava sozinho joga com um amiguinho, principalmente nesse início, que eles ainda estão aprendendo. Colocar eles para jogar em dupla é bom, porque eles ainda não sabem direito. Um amigo ajuda o outro. Tá? Às vezes é melhor você colocar eles de 2 contra 2, ou 2 contra 1, ou 3 contra 2, do que colocar simplesmente 2 meninos para jogar, ou 2 meninos, ou 2 meninas, ou misturado, e que eles vão estar errando e achando que estão jogando certo. E como a gente, às vezes, não tem árbitro para todo mundo na sala de aula, eles acham que estão jogando certo, o árbitro, às vezes, não viu, vocês que estão lá controlando 20 alunos na sala de aula também não viram, e aí eles vão seguir no errado deles.
e aí a gente vai ter alguns tipos de problemas, tá? Porque tá errado e vai continuar errado e eles achando que estão certos. Entenderam bem essa parte dos árbitros? Sim. Beleza. Obrigado. Agora eu vou contar uma coisinha para vocês. Boa, boa. Vou contar uma coisa que eu criei e que a professora regente, ela virou para mim e falou assim: Eli, eu achei fantástico isso que você criou e eu vou usar para minha vida. Pode ser que alguém já tenha usado. Foi um dia, do nada, numa sala de aula, veio um estalo e saiu, e eu adotei aquilo para minha vida dando aula. E que é muito interessante. Eu sei que alguns vão rir, eu não vou ver vocês rindo porque vocês estão com a câmera desligada, mas eu tenho certeza que um monte vai rir. Certeza absoluta. Você está lá dando aula no primeiro ano, isso acontece principalmente no primeiro ano, mas nas outras turmas também acontece. Mas no primeiro ano é batata. Você está lá dando aula, lindo e maravilhoso, dando aula, de repente, um aluno levanta o dedo. E aí você vai perguntar: oi, você deixa o seu aluno falar. Aí ele vira e fala assim: tio, tomei vacina hoje. Aí, quando ele falou tomei vacina hoje, você já pensou assim: nossa senhora, você já sabe que o tomei vacina hoje vai aparecer mais umas 10 mãos levantadas para falar que já tomou vacina também. Aí você já, nossa, já, começou. Tomei vacina, tomei vacina, tomei vacina. Aí você voltou para a aula. Passou 10 minutos, 5 minutos, um aluno virou, levantou o dedo. Tio, o meu cachorro comeu meu chinelo. Aí o outro, tio, hoje eu vou na casa da minha avó comer bolo. E quando vê, eu até brinco, falo que os professores do Fundamental 1, eles deveriam ter o maior salário do mundo de professor, porque além deles ensinarem os conteúdos, eles ainda têm que trabalhar com essa parte emocional, né? Então, eles têm que trabalhar com o emocional e ainda passar conteúdo. Então, assim, eles são mágicos. Eu falo, professor do Fundamental 1 é mágico, porque é impressionante. E aí, um belo dia, estava eu dando aula no primeiro ano, e aí chegou um aluno atrasado, e era aula de início de ano. Eu estava na sua turma hoje, estava na sua turma hoje, viu, Maico? Adivinhei. Gente, na verdade eu não adivinhei, não. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aquele aluno lá de Manaus é igualzinho ao aluno lá de Porto Alegre. Qual é a diferença? O de Manaus é mais moreninho e o de Porto Alegre tem olho azul. Ou então é mais lourinho. Eles são iguaizinhos. Iguaizinhos. As perguntas são as mesmas, as histórias são as mesmas. O aluno do estado do Rio é o mesmo do que o aluno do estado de Minas, é tudo igual. Então, assim, quando eu falo, o pessoal fala assim: Eli, você é vidente. Não, não sou vidente. É prática. E aí, o que eu vou falar para vocês? Nesse dia, era uma aula de início de ano e um aluno chegou atrasado. A mãe levou ele até na porta lá da sala e ele estava chorando. E esse aluno que estava chorando era, sei lá, a quarta aula de xadrez, estava ainda no primeiro mês de aula. É um aluno que era uma figura. O menino, quando ele não está chorando, ele é uma figura. E aí, o que acontece? Eu fui lá, recebi o aluno, isso, aquilo, falei um negocinho para ele lá, ele entrou na sala, engoliu o choro, limpou o olho lá, porque eu falei com ele: ó, vamos limpar o olho para seus amigos não verem que você estava chorando, isso, aquilo. Engole o choro. Ele foi lá, engoliu o choro, limpou o olho, sentou, e ele sentava na primeira carteira do lado esquerdo. E nessa hora a menina tinha acabado de levantar o dedo. E aí pode falar. Aí ela foi e falou uma coisa nada a ver, tipo: tio, vacinei hoje. Tipo isso. Aí eu virei e falei assim: deixa eu contar uma coisa para vocês. E isso, a professora da sala estava lá atrás, arrumando o armário dela.
Aí eu virei e falei assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Toda vez que o professor ou a professora estão ensinando alguma coisa para vocês e vocês fazem uma pergunta que não é uma pergunta totalmente diferente, não é nada do que a gente está ensinando, vocês estão contando uma história. Então, o que a gente precisa? A gente pode contar história? Pode. Vão ter momentos que a gente vai contar história. Porém, a gente tem que tentar, na hora que o professor está explicando alguma coisa, quando a gente quiser fazer uma pergunta, a gente tem que tentar perguntar uma coisa daquilo que ele está explicando. Só que, gente, juro por Deus, eu falei isso aí achando que não ia adiantar de nada. Falei assim, vai entrar num ouvido, vai sair do outro. Eis que passa um pouquinho, um aluno lá levanta o dedo e vai contar uma história. Normal, já sabia que ia acontecer isso. E aí, quando ele falou lá, aí eu virei e falei assim, o que é isso? Aí a turma inteira falou assim, história. Só que aquele menininho figura, ele virou a cabeça assim, falou primeiro que todo mundo, ele, história, fez assim. E aí continuei, passou mais um pouquinho, outro aluno levantou o dedo, falou uma coisa nada a ver, eu só olhei para ele, aí nem perguntei, só olhei para ele, ele virou a cabecinha, história. Continuei a aula, aí um aluno levantou o dedo. Quando ele levantou o dedo, eu falei assim, oi, ele, tio, não é história, é sobre o assunto. Aí eu ri, a professora riu, e gente, deu certo. O que aconteceu ao longo da semana? Eu voltei na semana seguinte para dar aula, a professora virou para mim e falou assim, Eli, eu adorei aquela coisa do história e eu usei com eles. Você tem que ver, eles não estão perguntando mais coisas que não tem nada a ver com a matéria. Eles começaram a perguntar só coisas da matéria. Gente, isso foi uma turma de primeiro ano que nunca tinha ido para a escola por causa da pandemia, isso foi ano passado. Nunca tinham ido na escola. Muitos dos alunos ali não frequentaram a escola. Estavam frequentando pela primeira vez. E eles conseguiram entender a parte da história. E assim, fantástico, fantástico. Eu adorei e adotei para a minha vida. Eu falo para os professores no curso de formação de professores, adota a história que dá certo. Igual uma outra coisa que eu vou falar para vocês que dá certo, principalmente no quarto e quinto ano, é a história da mãozinha levantada. É um combinado que vocês fazem com os alunos, que é o seguinte, por exemplo, você chegou na sala de aula, em vez de você falar, atenção, turma, isso, aquilo, para eles olharem para você, você levanta a mão. E aí, é tipo assim, é como se você levantasse a mão e fechasse as cordas vocais. Levantou a mão, não pode falar. Aí o que acontece? Eles vão levantando a mão. De repente, 2 alunos percebem que só os 2 estão falando. Por que eles percebem isso? Porque a turma inteira fez silêncio. Aí só percebe a voz dos 2. Eles olham para o lado assim, tipo com vergonha, né? E só a gente que está falando. E aí eles param de falar. Então, é muito legal no quarto e no quinto ano, isso funciona muito bem. Acontece, para vocês terem uma ideia, de os alunos puxarem a mão levantada antes de eu levantar. Às vezes eu chegava na sala de aula, aí um aluno já fazia assim, e os outros não gastava a voz gritando, não gastava a voz pedindo silêncio. Super tranquilo, quarto e quinto ano. Funciona muito bem isso, tá? 2 dicas aí de sala de aula, que eu não sei se alguém já conhecia alguma das duas. Alguém conhecia aí? Já usou alguma das duas? Ou já ouviu falar? Não, nenhuma das duas. Já podem usar, tá? Direitos autorais cedidos aí, ó. Ok. Então, tranquilo. Metodologias para vocês usarem na sala de aula, tá? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Não achem que os alunos de vocês vão sentar para jogar xadrez e vai todo mundo ficar quieto, vai ficar arrumadinho assim, com a blusa arrumadinha, não vai falar nada, vai esticar a mão para o seu adversário, vai falar bom jogo e não vai falar mais nada. Não, isso não vai acontecer, tá? Na sala de aula de vocês, os alunos vão estar conversando durante o jogo, vão estar, às vezes, discutindo com o adversário dele, às vezes discutindo de maneira errada,
tipo, brigando com ele. É normal, isso vai acontecer. E até isso é uma coisa que é interessante acontecer, porque a gente vai trabalhar com eles as regras do xadrez quando essas situações acontecerem. Quando um aluno, por exemplo, fizer uma coisa errada e o outro for falar com ele e ele segurar a pecinha, tomar a pecinha da mão do outro, isso acontece. Vocês vão pegar nesse momento e vão usar aquilo para trabalhar o respeito pelo adversário, o respeito pelo amigo, o respeito pelas pessoas. Então, são coisas que vão acontecer e vocês vão trabalhar tranquilamente, tá? Isso muito calmo, muito tranquilo. Isso vai acontecer. Quando estiver saindo da curva, aquele barulho estiver alto demais, eu falo sair da curva é porque está perdendo o eixo ali, né? Você pega e, naquele momento, você pega, ó, chega lá naquele grupo que está falando mais alto, ó, vocês estão um pouquinho mais alto. Ou então pede para aquele árbitro ir lá. São situações pontuais que vocês vão usar na sala de aula para controlar esse barulho. Mas vocês vão perceber que vocês vão chegar um dia e os seus alunos já sabem mexer com todas as peças. Você vai trabalhar simplesmente um jogo e você vai virar para eles e na semana lá semana da diferença, por exemplo, que você quer trabalhar alguma coisa, você vai trabalhar o xadrez mudinho com eles, por exemplo. Eles vão jogar e não vão poder falar. Eles vão ter que fazer mímica. Aconteceu uma coisa errada no jogo, eles vão ter que pegar, fazer uma mímica para o árbitro, para mostrar o que aconteceu. Vocês vão perceber que isso vai dar e fazer isso. Os alunos vão entender muito bem e essa aula vai ser uma aula super produtiva, super bacana. Essa aula sem eles falarem nada. Eu já dei aula várias vezes com xadrez mudinho. Teve uma vez que eu falei para os meus alunos, ó, hoje a aula é livre. Podem jogar o que vocês quiserem. E a maioria da turma pediu para jogar xadrez mudinho. Aí eu perguntei, por que vocês pediram? Aí a maioria falou, ó, porque no xadrez mudinho eu jogo melhor. Por que ele joga melhor? Porque ele concentra mais. Você vê, uma coisa simples que a gente consegue fazer direitinho. Agora, perguntas? Alguém quer falar alguma coisa, dar um depoimento sobre estratégia de sala de aula? Não? Então tá bom. Vou seguir. Falei que não vou me estender muito não. Relaxa, gente. Seguinte. Agora vamos para um momento que vocês vão imaginar assim. Como eu falei outro dia, né? A gente chega para falar com vocês que vocês vão dar aula de xadrez. Aí alguém não sabe nada de xadrez, pensa assim, nossa, vou ter que aprender uma coisa nova, uma coisa difícil, xadrez é muito difícil, e não sei como é que eu vou fazer, ai meu Deus, já vem, esse pessoal inventa as coisas pra gente, a gente trabalha muito, isso, aquilo, então calma, vamos lá. Quando a gente fala daqueles vídeos de como ensinar, a gente fala lá, como vocês vão ensinar para eles a parte didática, da didática de falar do movimento de uma peça, mas a gente quer que vocês explorem o livro de vocês. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando o movimento da torre, eu vou dar um exemplo aqui, que é a forma que eu dava aula. Se vocês pegarem o livro de vocês, ele está exatamente assim. No livro de vocês, ele começa... Deixa eu compartilhar a tela de novo. Eu vou pegar o plano de aula. Ó, vamos pegar aqui em cima. O livro de vocês, ele começa com um explorando ideias. O que a gente quer nesse explorando ideias? Que vocês explorem uma imagem. O Leandro mostrou para vocês. Por que eu voltei aqui? Quando eu vou ensinar o movimento da torre, por exemplo, eu não chego para eles e falo assim, ó, hoje nós vamos aprender o movimento da torre. Não. Eu viro para os alunos, aqui, ó, o movimento da torre, ó. Aqui. Eu quero debater sobre direções. A aula do movimento da torre, eu começo a aula assim, hoje nós vamos falar sobre direções.
Deixa eu voltar para vocês aqui agora. Parar de compartilhar. Nós vamos falar sobre direções. Quais direções? Vocês conhecem alguma direção? Direção, algum caminho? Como é que... Aí os alunos falam, algum fala uma coisa nada a ver, outro também. Um fala alguma coisa mais coerente. E o que eu quero apresentar para eles? Horizontal e vertical. Só isso. E que eles já estão aprendendo isso na escola. Alguns já aprenderam. E aí, o que a gente precisa para trabalhar direções? Estou dando um exemplo de direções, mas isso vocês vão fazer com todos os capítulos. Por exemplo, se eu quero trabalhar direções e eu quero falar horizontal, horizontal vem de quê? Vem do horizonte. O que é um horizonte? E aí? Alguém fala alguma coisa? O que é um horizonte? Fala para mim, eu quero escutar alguém, qualquer pessoa. Uma linha? O horizonte é uma linha. Ok, mais alguém? Qualquer pessoa, fala qualquer coisa. Linha do mar, beleza. Não Mais seria um alguma coisa? limite? Oi? Poderia ser um limite. Poderia ser um limite. Beleza. Uma Agora paisagem? Oi? Uma paisagem? Karina. É Karina, né? Isso. Karina falou que eu queria escutar. Que bom. Todos eles falaram certos. Ninguém falou errado. Mas você me falou uma coisa. A gente não vê a linha do mar todo dia. A gente não vê... A gente vê linha todo dia no caderno, mas não associa emoção. Agora, quando a gente está viajando de ônibus para visitar a avó, quando a gente está viajando de carro para ir para a praia, a gente olha a paisagem, a gente olha aquelas montanhas. Então, quando eu quero falar de direções, eu posso associar com as montanhas quando as crianças estão fazendo uma viagem, quando eles estão no ônibus da escola, indo para a escola. Às vezes o aluno mora na zona rural e está no ônibus da escola e está vendo o morro lá embaixo. Aquilo é o horizonte. Então, quando vocês ensinam horizontal, que remete ao horizonte, e que horizonte é a paisagem que eles estão vendo no caminho para a escola, por exemplo, ou no caminho para a casa da avó, ou numa viagem de férias, você está associando a emoção. Quando você ensina alguma coisa associada à emoção, as pessoas não esquecem. Eles não vão esquecer se você associar a emoção. Então, a nossa ideia é que você pegue o material, pegue o ensino e leve a emoção. Você vai falar, por exemplo, sobre colunas, sobre o vertical, sobre a direção vertical. O que é a direção vertical? É a garagem de um prédio em Juiz de Fora. Eu posso falar assim, lembra quando seu pai para o carro na garagem lá do seu apartamento, que tem um monte de pilastra, que a gente chama de pilastra, são as colunas. Aqui na sala de aula, nós também temos colunas. Olha aqui nessa parede, isso daqui é uma coluna. Sem as colunas, a casa não conseguia ficar em pé. As colunas ficam em pezinhas. As colunas a gente chama de vertical. O que a gente tem no nosso corpo humano que é vertical? As nossas vértebras. Olha, a palavra parece, né? Que é... Aí você pode associar alguma coisa das crianças, eles vão esquecer nunca. Sempre associando a emoção. E aí você trabalhou com eles direções. Mas não era aula de torre? Se era aula de torre, mas peraí, eu falei sobre direções. Então, na verdade, a aula é sobre direções. A torre é o pano de fundo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Vou imaginar aqui. Deixa eu ver. A Rosângela. Nem sei se a Rosângela está com a conta de outra pessoa. Não sei nada de xadrez, Eli. Quando você chegou na sala de aula e falou sobre direções, você não deu aula de xadrez. Você deu aula sobre direções. Isso vocês sabem. O pano de fundo é o xadrez. Acabou de falar sobre direções, então agora eu vou contar um segredo para vocês. Existe uma pecinha no jogo de xadrez que é uma peça muito poderosa e que ela anda exatamente nessas direções. Que é na horizontal e na vertical. Ou para frente, para trás, para um lado e para o outro. E essa peça, vocês sabem qual que é? Aí podem falar, pode acertar, pode errar, alguém vai acertar.
e vocês falam, é a torre. Ou seja, você falou sobre direção e apresentou a torre. Só isso. Então, plano principal, direções, torre. Aí na aula seguinte, acabou de ensinar a torre, vai ensinar, por exemplo, o movimento do bispo, que é na diagonal, é igual a um X. Você vai falar sobre direções também. Vamos apresentar uma direção diferente para vocês, que a gente já falou sobre ela lá no peãozinho. Quando o peão captura como? Na diagonal. Olha que legal. Vocês repararam que a diagonal ela é um pouquinho para frente e um pouquinho para o lado. Ela não é tudo para frente nem tudo para o lado. É uma direção diferente. Então, vocês vão trabalhar direções e aí depois vocês vão falar assim, sabia que tem uma peça que anda só na diagonal? É uma peça muito veloz. E aí, ó, quando você falou assim, uma peça muito veloz, aí você ainda fala assim, ela é veloz igual o Flash, aquele super-herói. Nossa, ela é muito veloz. E aí os alunos vão lembrar. E aí você falou sobre direções, você botou ali um super-herói no meio, você perguntou se alguém conhece uma pessoa que é muito veloz. Na verdade, a peça não é muito veloz, ela é igual a outra. Mas é legal falar que ela é veloz. Você criou uma emoção na criança que ela não vai esquecer. E associado a isso tudo, ensinou o xadrez sem falar. O bispo anda na diagonal quantas casas ele quiser. Olha a diferença. O bispo anda na diagonal quantas casas ele quiser. É difícil assim. Do outro jeito é mais fácil. Associado a tudo isso, a essa parte lúdica, de usar a linguagem corporal, fazer teatrinho, tira o aluno do lugar, bota o aluno lá na frente, olha, eu quero que você ande pela sala com o movimento da torre. Você vai andar e tem que voltar no mesmo lugar em 4 movimentos. Ele vai andar em 4 movimentos e você vai virar para ele e vai falar assim, qual figura geométrica você formou? Aí os alunos vão falar, retângulo, quadrado. Está trabalhando figuras geométricas. Está usando os alunos como teatrinho. Esses alunos não vão esquecer. Vão lembrar que o amiguinho andou pela sala. Bota um amiguinho para capturar o outro dentro da sala. Eles como pecinhas. Não vão esquecer. E aí, devagarzinho, vocês vão colocando algumas regras. Regras de sala de aula. Regras de movimento de peças. Por exemplo, o bispo. Se o bispo anda na diagonal, vocês podem olhar aqui nesse tabuleiro que está aqui atrás de mim. Se o bispo anda na diagonal e ele está numa casa branca, ele nunca vai pisar numa casa preta. Pode olhar aqui, ó. Meu dedo está na diagonal, está tampando só as casas pretas. Então, se um aluno saiu de uma casa branca e pisou numa casa preta, ele fez curva, fez uma curva. Gente, fantástico falar sobre curva com os alunos. E aí eu boto eles para gritar. Essa eu falo para vocês. Eu boto os alunos para gritar na sala de aula. E eu deixo, nesse momento, eu deixo eles gritarem. Eu falo assim, ó, vou mostrar aqui no quadro como é que o bispo anda. Se eu fizer curva, vocês gritam. Curva. E aí eu vou, aí eu faço uma curva. Aí eles, curva. Aí eu vou, aí não faço curva, ninguém fala nada. Aí eu falo, fez curva? Aí eles, não. Aí eu faço curva. Eles, curva! Aí eles gritam e eles adoram. Eles aprendem que a peça não faz curva. E eu falo para eles, olha, nenhuma peça faz curva. Aí depois eu ensino o cavalo. O cavalo é a última. Essa é até uma maneira da gente ensinar o cavalo por último. Porque o cavalo faz curva. Ele faz 1, 2 e vira. Quem não viu o vídeo do cavalo ainda vai ver. O cavalo ele faz 1, 2 e vira. Se eu andei 2 passos para frente, eu vou virar ou para a direita ou para a esquerda. Se eu andei 2 passos para trás, eu vou virar ou para a direita ou para a esquerda. Se eu andei 2 passos para a direita, ou eu vou virar para frente ou eu vou virar para trás. Então, ou seja, o cavalo vira. Então, vocês podem falar que as peças não fazem curva. Mas quando chegar o cavalo, agora eu vou apresentar para vocês
a única peça do jogo de xadrez que faz curva, o cavalo. E aí vocês apresentam o cavalo. Daquele jeitinho que eu falei. Mas como é que vocês vão associar? Como é que vocês vão, por exemplo, você pergunta, como é que a gente vai falar que o cavalo pula por cima das peças, levando para o lado da emoção? Quem quer levantar a mão para mim e falar, por favor? Lembra, associar alguma coisa do dia a dia. Cavalo. Como é que o cavalo anda? O cavalo anda em L. Não, o cavalo da vida real. Como é que o cavalo da vida real anda? Galopando? Uhum. Você acha que o galope do cavalo é um salto? Se o cavalo estiver correndo e vê um obstáculo, ele pula por cima desse obstáculo? Não. Depende do cavalo, pula. 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 Na Olimpíada, hipismo, o cavalo não salta obstáculo? Não tem uma modalidade do Com hipismo? certeza. Dependendo do cavalo, com certeza Isso, ele pula. tem uma modalidade olímpica que o cavalo, que o cavaleiro Até rural mesmo, tem o hipismo rural, os cavalos saltam. Sim, sim. Olha só. Não necessariamente é uma questão do hipismo de uma Olimpíada. Tem as Observa provas de... aqui. Se você perguntar para qualquer criança se o cavalo pula, ele já viu o cavalo pulando no desenho animado, ele já viu o cavalo pulando no filme, ele já viu o cavalo pulando na vida real. Se ele não viu na vida real, ele viu no desenho animado ou num filme. Então, como é que a gente vai até voando? É verdade, até voando. Oi? Tem a propaganda até do Beto Carreiro, né? Sim. Exato. O vídeo da Marcha e o Urso, ele mostra legal como o cavalo anda, né? Que ela faz o galope, galope, galope. É bem interessante. E vou contar para você. Eu só tinha, só abrindo um parênteses aqui, que você falou da Marcha do Urso, eu tenho tenho até hoje, né? O desenho da Marcha do Urso, mas é em outro idioma. É num idioma muito louco, sei lá, russo, não sei o que é. E aí, quando eu chego para falar para os meus alunos, eu falo assim, gente, eu sei falar russo. Russo? O que é russo, tio? É um país lá da Europa que fala uma língua muito estranha. E eu sei falar. Quer ver? Aí eu boto o desenho. Aí eu vou lá e fico traduzindo o que eles falam. Lógico que eu não sei falar russo, mas eu entendo de linguagem corporal. Eu entendo, então, o que eles estão querendo dizer com a mímica que eles estão fazendo, com a linguagem corporal deles. Então, eu falo que eu sei falar russo. E vou contando a história. É capaz, se eu assistir o desenho de novo, eu falar até outra coisa, mas eu vou falar. E eu pego e falo que eu sei falar russo. E vamos embora. E é muito legal. Só o parênteses da Marcha do Urso aí. Então, vai falar do cavalo? Fala do jogo adaptado. Fala da vida real, daquela adaptação para a vida real do aluno. Ok? E, para finalizar, o mais importante disso tudo, jogos para os alunos. Eles precisam jogar. Jogos adaptados, que foi o que a gente começou na aula hoje. Quem chegou depois, pega o momento que vocês chegaram, assiste o momento para trás, que a gente mostrou o livro aqui de jogos adaptados, falou sobre o plano de aula, vocês vão ter acesso a essas duas coisas, tanto ao livro de jogos adaptados, quanto ao plano de aula. Peguem isso daí, quem chegou depois, e assiste esse momento. Esses jogos adaptados ajudam muito. A criança vai aprender a jogar xadrez brincando. E vocês vão perceber que vocês vão, sem querer, aprender a jogar xadrez. Não que precise, mas vocês vão aprender sem querer a jogar xadrez. Vamos lá. Acabei o que eu tinha que falar. Quero escutar agora. Por favor. Pode até falar que eu tirei minha barba. Não importa. Quero que falem qualquer coisa, porque quem me viu antes sabia que minha barba estava grande. Pode falar qualquer coisa. Sobre a aula.
Eu estou contando que Michael depois me deu uma força, entendeu? Porque eu já vi que ele está mega interessado. Então, quando ficar estreito, eu já sei para quem eu vou correr. E quando tiver difícil? E quando chegar alguma coisa que você fala assim, olha, eu tenho um pouco de dificuldade sobre direções, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma videoaula que vai estar lá ou Eli, ou Leandro, ou um outro professor nosso, ensinando alguma coisa, e vou passar essa videoaula para os alunos. A Lúcia perguntou sobre deixa eu ver, aquela história que foi falada no módulo 1 para fazer antes de iniciar a aula. Primeira aula de xadrez do ano, é isso? Eu conto para você. O Leandro só falou por alto. Vamos lá, daqui a pouco eu conto e finalizo a aula com ela. Quem mais quer falar alguma coisa? A história é rapidinho. Tem vídeo na internet. Tem vários vídeos na internet legais sobre essa história do CIS. Depois vocês podem pesquisar no YouTube, que é muito fácil de achar. Ninguém mais quer falar, gente. Eu não vou segurar vocês mais, não. É rapidinho mesmo. A história é rápida. Vamos lá. Então, vou para a história. Minha primeira aula de xadrez, fiquei mais jovem sem barba. Obrigado. Mas é porque eu adoro barba, é difícil. A minha barba já é branca aqui do lado. Então, eu adoro barba, acabo querendo usar, né? Mas tudo bem. Obrigado pelo mais jovem, mas já estou com 41. Carinha de 22. O Leandro, Eu fiz depois você clica essa 43 parte. ontem, então tá bom. Como é que é? Eu tenho 22. Fiz 43 ontem, então estamos velhos já. O Michael falou alguma coisa. Eu tenho 22. Não, tá vendo? Ele podia ser nosso filho aí, ó. Misericórdia. Sentindo velha mesmo. Não, nós estamos bem. Olha, meu aniversário é sábado e olha, caraca, eu fiz estágio e o garoto já tá no ensino médio. Meu Deus. Ó, primeiro, feliz aniversário, tá? Obrigado. Segundo, Karina, lembra, aqueles vinhos mais antigos são melhores, tá? Então, Com certeza. Com certeza. Desse jeito. As músicas, tudo é antigo melhor. Além de meu xará, faz no mesmo dia que eu. feliz aniversário também. Agora, ó, só isso que vocês falaram aqui, que vocês já saíram da casinha, já saíram para falar coisas que não Seu eram da aniversário matéria, foi vocês contaram agora, história. mas parabéns. Ó, Muito vocês obrigado. contaram história, mas foi legal, porque eu escutei vocês. Eu preciso isso, que vocês saiam da casinha mesmo, que vocês se descontraiam, que vocês fiquem mais... tirem esse peso das costas, tá? Então, vamos lá. Primeira aula da escola. Os alunos nunca tiveram aula de xadrez. Eu levo eles para a quadra da escola, falo para eles levarem um estojo com lápis e borracha, pode levar lápis de cor, e uma folha. Boto eles em círculo e viro para eles e falo assim, eu vou contar para vocês uma super história. Essa história aconteceu há muito, muito tempo atrás. Na época que essa história aconteceu, não tinha celular, não tinha carro, não tinha nem roda. As pessoas andavam de cavalo. Inclusive, foi mais ou menos nessa época que inventaram a roda. Botaram lá, fizeram uma carroça, um negócio que parecia uma carroça. Então, é muito antigo, não tinha estrada. Era assim, mas é muito antigo. E aí, tinha um castelo que tinha um rei. E esse rei, ele adorava ir para as batalhas, adorava ir para as guerras. Só que ele começou a perceber que muitos dos seus amigos estavam partindo, morrendo nessas batalhas. E as famílias estavam ficando ficando desfalcadas, faltando pessoas. E esse rei cansou. Só que ele gostava muito de ir para as guerras. E aí, um belo dia, ele estava lá andando triste pelo reino, e os seus melhores amigos perceberam que o rei estava triste. E resolveram criar uma super competição no castelo. Viraram e falaram assim,
vamos criar uma competição que aquela pessoa que criar alguma coisa que deixe o rei feliz vai ganhar um prêmio. E aí apareceu bola quadrada, apareceu pipa com 2 rabiolas, bolinha de gude, apareceu aquele peão de rodar, apareceu jogos de tabuleiro, apareceu várias coisas. E o rei achou várias coisas legais. Porém, nenhuma coisa fez assim, encantou ele. Ele achava legal, brincava um pouquinho, mas perdia o encanto rapidamente. Eis que a competição já estava quase acabando, e aí veio do nada, andando, chegando próximo ao castelo, num burrinho, da orelhinha assim, o burrinho, com uma roupa meio estranha. Ele usava uma camisa com a gola meio assim, era uma roupa estranha, uma roupa meio colorida, meio rasgada. E aí chegou lá na porta do castelo, eu vim participar do concurso, o pessoal olhou assim, achou meio... tá bom, né? Tá bom, deixaram ele entrar. E eis que ele entrou lá no castelo, e o rei olhou para ele assim, e falou, meu jovem, o que você veio fazer aqui? Ele, eu vim participar da competição, meu rei. O rei, o que você tem para mim? Ele, eu tenho um jogo de tabuleiro, que simula uma grande batalha. Uma batalha entre 2 castelos. O castelo claro, de cor brancas, e o castelo escuro, de cor pretas. Mas, rei, se você não gostar do branco e do preto, não tem problema. Você pode pintar com casinha de amarelo e de vermelho, da cor que você quiser. O mais importante é que um exército seja mais claro do que o outro. Um claro e um escuro. As casinhas do tabuleiro também podem ser da cor que você quiser. Porém, precisamos de casinhas claras e escuras. O rei, tá, continua. E essas casinhas são o quê? Ele aqui é o grande campo de batalha. O meu exército vai ficar do lado de cá. E o seu exército vai ficar do lado de lá. Para esse jogo acontecer, nós teremos os nossos peões, que são essas pecinhas bonitinhas aqui, que representam os soldados, os trabalhadores. Nós teremos aqui também as nossas torres. As nossas torres representam o nosso castelo, a fortaleza, a grande defesa. Vamos colocar 2 cavalos do lado das torres. Para quê? Não é para Rapunzel fugir da torre, não. Quando ela conseguir fugir, subir no cavalo e ir embora. Não é isso, não. É para representar os nossos cavaleiros. Vamos colocar aqui do lado os bispos. Porque eu sei, rei, que os bispos são os seus maiores conselheiros. Os padres, os bispos. Você sempre pede conselho para eles. Eles são muito amigos seus. Então, nós vamos colocá-los do seu lado. Vamos colocar você aqui no centro do tabuleiro e do seu lado a rainha, que a gente vai chamar de dama, que é a peça mais poderosa do jogo de xadrez. Nisso, o rei deu um tapa na mesa e falou assim, que história é essa da rainha ser a peça mais poderosa do jogo de xadrez? Isso é um absurdo! E aí o Cissa virou e falou assim, calma, seu rei. É porque a rainha, ela representa o seu povo. E um rei, sem o seu povo, ele não é nada. E o rei botou a mão na barba. Tá, Cissa, tá. Continue. E eles foram jogando, e o Cissa foi colocando as regras aos poucos, virou para o rei e falou assim, rei, antes de começar uma partida de xadrez, você deve mostrar respeito pelo seu adversário, esticando a mão para ele e cumprimentando ele e falando, bom jogo, olhando no olho dele. Quando acabar o jogo, aquele jogador que perdeu, estica a mão para o adversário, olha no olho dele e fala, parabéns. Então aqui nós aprendemos a primeira regra do jogo de xadrez. Outra regrinha, rei, que é muito interessante é, quem começa no jogo de xadrez são as peças brancas. E aí o rei adorou, no meio do jogo o rei, tá bom. Cissa, você ganhou o prêmio. O que você quer? E o Cissa virou e falou assim, ô, seu rei, só a sua felicidade já me basta, você é um rei tão bom para o seu povo. Ele, não, eu exijo que você queira um prêmio. Uma pessoa deve ter riquezas, adquirir bens. E o Cissa falou assim, tá bom então. Eu quero 1 grãozinho de trigo para a primeira casinha, 2 grãozinhos de trigo, porque eu adoro pão. Então eu quero fazer pão.
E aí, 4 para a terceira casinha, e a gente vai dobrando a quantidade de trigo. Aí o rei, 1, 2, 4, 8, começou a rir, todo mundo riu, e o rei virou para o Cícero e falou assim: Cícero, você é muito modesto. Virou para os matemáticos do castelo e falou: façam as contas de quantos trigos o Cícero tem que ganhar. E não existia trigo no mundo suficiente para pagar o Cícero. E aí o rei falou assim: Cícero, você é a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida. E aí vocês vão falar com os alunos de vocês. Todos vocês são inteligentes. Existe uma coisa na vida de vocês que ninguém pode tirar. É sabedoria. E aqui na nossa aula de xadrez, vocês vão aprender a ter sabedoria, a trabalhar o respeito, a trabalhar regras e serem pessoas mais inteligentes. E a sabedoria, ninguém vai tirar de vocês. E aí acabou a história. Esse é o jeito que eu conto. Vocês podem colocar alguma regrinha de vocês. Vocês podem colocar uma coisinha a mais. Vocês podem pegar alguma regrinha do xadrez e ir botando. Mas sem eles perceberem, eu já falei como é que cumprimenta, eu já falei como é que olha no olho do adversário para demonstrar respeito, eu já falei que as peças brancas começam. Sem eles perceberem, eu falei sobre regras de xadrez, contando uma história. Logo depois, agora vocês podem desenhar as peças. Pronto. Parei agora, falei, deixa eu arrumar minha blusa aqui, porque eu não sou o Cícero. Apesar de eu ser maluquinho também. O que vocês querem falar agora? Eu acabei, não quero falar mais nada. Acabei junto com a minha água. Quem gostou da história? Tem gente que falou aqui, vamos ver. Karina, alguém aqui que está com a conta da escola que adorou. Tânia adorou, muito bom. E aí? Pode falar. Muito bom. Boa. Maravilhosa, parabéns. Muito legal. Interessante a história. E história é sempre bom, né? Que fica e as crianças prestam atenção. Sim. Repararam que a gente está levando para emoção. 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 Sempre emoção. Eles não vão esquecer. Show? Então é o seguinte, né? Vamos lá. Se ninguém quiser falar mais nada, hoje sextou para vocês, né? Sextou, não é? Porque amanhã é quinta-feira, quinta-feira santa, então quarta-feira é sexta, né? Ó, alguém concordou comigo aí, ó. Ó, vamos lá. História é maravilhoso, gosto muito. Crianças aprendem muito com a história, legal e interessante, principalmente contar. Sextou, sextou. Quem for abrir uma cerveja, fique à vontade, pode abrir daqui a pouco. Isso ninguém escreveu no chat, não, eu falei. E se ninguém quiser falar mais nada, eu vou me despedir de vocês. Eu adoro dar essa aula, tá, gente? A aula que eu dei para vocês hoje é a aula que eu mais gosto de dar para os professores. E essa história eu sou apaixonado. Beleza, gente? Boa noite. Boa noite. Muito bom. Boa noite a todos. Um super beijo. Boa noite. Aproveitem o feriado. Pessoal. Até segunda-feira. Boa noite. Boa noite, bom feriado. Boa Páscoa para vocês. Bom feriado. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Bom feriado. Aproveitem, descansem. Vamos fechar devagarzinho aqui. Feliz Páscoa para todos, é verdade, bem lembrado. Podem guardar um chocolate para mim.